Então, assim, a gente tem falado demais em ensino híbrido, né? Desde que começou os quadros de isolamento social nas várias cidades do país, que a gente vem falando em ensino híbrido, ensino remoto, EAD. Será que é a mesma coisa? É tudo igual? Não é? Bom, a gente vai entender o que é ensino híbrido, mas a gente vai olhar para o ensino híbrido hoje, olhando para ele, entendendo que ele é uma metodologia ativa para além das telas. Ensino híbrido é mais do que você usar um computador ou um notebook ou um celular para que o aluno aprenda. E a gente vai começar a entender por que agora. Então, o que é o ensino híbrido? O ensino híbrido, a palavra ensino híbrido, ela vem do termo em inglês blended, que significa misturado. Então, quando você mistura educação à distância e educação presencial, você está usando o ensino híbrido de alguma forma. O que a gente tem feito hoje nas cidades que ainda estão de quarentena, em que as escolas ainda não retornaram, não é ensino híbrido, ainda é ensino remoto. Se você não está tendo contato presencial com o aluno, isso não é ensino híbrido, é ensino remoto, é educação à distância. E é claro que nós somos pegos de surpresa, uma boa parte dos professores não estava acostumado, não estava preparado para trabalhar com EAD, para trabalhar com ensino remoto, porque é um outro tipo de planejamento, é uma outra visão, é um outro time de aula, e todo mundo teve que ir se adaptando aos poucos. E por isso a importância de cursos como esse, né, para a gente estar alinhando a nossa prática à maneira mais adequada, à maneira mais eficiente para os teus alunos, para que você consiga atingi-los. Uma outra característica do ensino híbrido, pessoal, é que ele tem foco na aprendizagem, não no ensino. Eu digo muito para os meus alunos de ensino médio que o objetivo é que eu ensine menos e eles aprendam mais. E parece contraditório. Como assim, professora, você vai ensinar menos e os meninos vão aprender mais? É porque o ensino híbrido ele tem um foco muito grande em desenvolver a autonomia, a autorresponsabilidade, a autogestão do tempo do aluno. É uma modalidade de ensino que visa desenvolvimento de competências socioemocionais paralelo com a aprendizagem de conteúdo. Nós ainda estamos acostumados, e eu estou me incluindo nesse grupo, porque eu venho de uma escola tradicional, eu fui formada num curso com uma visão ainda tradicional, lá na década de 90, na universidade, em que a prioridade em sala de aula era que o aluno aprendesse uma série de conteúdos para que ele passasse no vestibular. E quando a gente trabalha com ensino híbrido e com metodologias ativas, a gente precisa mudar esse foco. A gente precisa entender que mais importante até do que o aluno ter de cor todos os conteúdos é que ele saiba o que fazer com esses conteúdos. E essa é uma das premissas do ensino híbrido. Então, vamos entendendo aqui as características do ensino híbrido. No ensino híbrido, eu vou usar debates e orientação. Olhe bem que eu usei o termo orientação, não preleção. Então, debates e orientação. A gente vive dizendo que a figura do professor palestrante, ele tende a se aposentar. E é verdade. Mas hoje a gente vai ver isso na prática, né? Não só no discurso. A gente utiliza ferramentas digitais. Quais? A plataforma que você vai usar, o ambiente virtual de aprendizagem que você escolher, se vai ser celular, se vai ser tablet, se vai ser o laboratório de informática da tua escola. Isso aí você vai escolher dependendo do teu ambiente, das necessidades do teu aluno, tá? Lembra que o foco é o aluno. Então, aqui no chat, antes de começar a minha fala, alguém perguntou qual seria a melhor forma de implantar o ensino híbrido. Você tem que começar conhecendo o teu público. Então, primeiro você tem que dar uma estudada na tua escola, na tua universidade, quem são os teus alunos, o que você tem à disposição, para você decidir qual é a melhor modalidade para você aplicar e como você vai fazer essa aplicação. Não adianta você ter a ferramenta mais avançada, os computadores mais caros, o celular de última geração, se você, professor, não desenvolver na tua rotina de sala de aula uma metodologia que leve o aluno a aprender, e quanto mais ele aprender sozinho, melhor. Mas antes que você jogue pedras em mim, achando que eu estou dizendo que a figura do professor vai sumir, que vai ser substituído, porque não é isso, vamos com calma e vamos entender esse processo todo. O ensino híbrido envolve também pesquisa de campo. Então, eu sempre digo que o ensino híbrido, ele alarga as paredes da sala de aula, ele leva os alunos para fora da sala de aula. Quando eu falo pesquisa de campo, não necessariamente você vai fazer uma aula de campo com esses alunos. Se você puder, que maravilha, tenho experiências maravilhosas com aulas de campus com os meus alunos. Mas essa pesquisa de campo pode ser feita também
via Google, via Maps, via uma pesquisa num site da universidade. O importante é que você consiga entender que o teu aluno vai ter condições, que ele tem toda a capacidade de aprender fora da sala de aula, até mais do que dentro da sala de aula. Envolve leitura e exercícios. Quando eu comecei a trabalhar, eu mudei de escola um tempo atrás, eu comecei a trabalhar numa escola nova, e quando eu comecei a desenvolver, eu trabalho com aula invertida especificamente, quando eu comecei a desenvolver aula invertida nessa escola, não tinha ninguém que trabalhasse com essa metodologia lá, e um professor me procurou uma vez preocupado, disse, mas professor, esse negócio do menino estar estudando no celular, eles não vão mais querer ler, eles já não leem quase nada. Eu disse, aí é que você se engana. Porque a gente envolve muita leitura. Só que, em vez de ser um livro de papel, os meninos estão usando o celular. E a gente sabe que, embora eu particularmente seja fã do cheiro do papel, do livro novo, a gente sabe que há uma tendência de digitalização dos textos. Né? Eu acabei de fazer mestrado, como o professor Herbert citou, defendi minha dissertação agora em abril, e eu não peguei em um livro de papel durante o mestrado inteiro. Todos os documentos, todos os artigos, todo o material que a gente utilizou foi totalmente digital. Então, sim, o teu aluno de ensino híbrido, ele vai ler muito, ele vai fazer muitas atividades. Pode até ser no papel também, mas você tem que lembrar que ele tem ferramentas digitais, que até é um modo até ecológico de pensar, que você não vai estar consumindo tanto papel, e que esse aluno pode e deve usar e abusar dessas ferramentas digitais. E o ensino híbrido, ele envolve também projetos mão na massa. Eu vi que alguém aqui no curso já deu uma palestra sobre cultura maker. Ensino híbrido e cultura maker é o que está totalmente integrado. Não dá para você desenvolver ensino híbrido e esperar que o aluno seja aquele estudante que vai ficar sentado na carteira passivamente, escutando você falar durante 50 minutos de uma hora a aula, ou que ele vai só ler o que está escrito no livro, ele vai decorar tudo e responder uma prova. Não vai rolar. Não vai fluir e não vai haver uma aprendizagem satisfatória dessa maneira. O ensino híbrido, ele requer que o seu aluno ponha literalmente a mão na massa, que ele busque informação, que ele faça experimentação. E quando eu falo experimentação, gente, eu não estou me referindo apenas às áreas de natureza e matemática, ok? A gente vai daqui a pouco mostrar exemplos de casos de professores, colegas, que usam o ensino híbrido na rede pública e que não são da área de exatas, não são da área de natureza, que a gente tem uma mania horrorosa de achar que ciência acontece dentro da área da natureza e não na área de humanas, não na área de linguagem. Vocês vão ver que dá para fazer, tá certo? Mas é importante que o aluno ele esteja totalmente participante do processo da construção desse conhecimento, tá certo? Então, você tem que criar ferramentas, oportunidades para que esse aluno aprenda sozinho. E quanto mais ele aprender sozinho, para que você seja só um orientador, melhor. Quais são, então, os modelos de ensino híbrido? Alguém também já tinha perguntado aqui no chat. Que modelos são esses? Existem vários modelos de ensino híbrido, mas eu vou citar alguns aqui que foram mencionados numa pesquisa que ganhou um artigo no simpósio de informática e educação que aconteceu em 2017. E aí eles fizeram um levantamento com mais de 3 mil artigos publicados no Brasil nos últimos anos envolvendo ensino híbrido. E eles fizeram um levantamento de quais eram os métodos, os modelos de ensino híbrido mais comuns usados nas universidades e nas escolas de educação, nas instituições de educação básica. O primeiro deles é um modelo suplementar. O que é um modelo suplementar? É aquele em que presencialmente o aluno tem aquela aula, que pode ser uma aula com metodologia ativa, uma aula tradicional, mas que, quando ele chega em casa, ele vai complementar, através de uma atividade ou de uma pesquisa, alguma coisa que o professor passa. Então, o professor deu a aula dele lá e passou para quando chegar em casa, ele vai entrar no computador e vai responder informes, ou ele vai participar de um quiz online, ou ele vai fazer uma pesquisa, ele vai produzir um podcast, enviar para esse professor. Então, mas a parte tecnológica, a parte virtual, ela se torna complementar ao ensino presencial. Esse é o modelo suplementar, que eu acho que talvez seja o mais comum, o mais utilizado. Muitos de vocês já devem utilizar, já deveriam estar utilizando antes mesmo da pandemia. O segundo modelo é a sala de aula invertida, que é a minha paixão pessoal. O que é a sala de aula invertida? Como é que ela funciona? Antes do dia da aula presencial, você vai enviar material para os teus alunos, que pode ser uma videoaula, pode ser um link para um site, você pode simplesmente dizer para ele quais as páginas do livro-texto que você quer que eles leiam, um artigo que você vai trabalhar,
e você entrega esse material para o aluno via algum ambiente virtual de aprendizagem ou impresso, não sei, dependendo da tua realidade. Esse aluno vai estudar a teoria sozinho em casa. Na aula presencial, esse aluno vai botar em prática o que ele aprendeu com a tua ajuda. Então, durante a aula, eles vão praticar os conceitos aprendidos com exercícios, experimentos, debates, estudos de caso, enfim, várias metodologias que você vai desenvolver aí. E depois da aula presencial, é importante que haja algum mecanismo de avaliação, porque o professor vai precisar revisar esse conteúdo, medir o conhecimento desse aluno de alguma forma, ver em que pontos os alunos ficaram com dúvida, como é que ele pode fazer para a semana que vem, na próxima aula, ele planejar. Esse modelo de ensino híbrido, ele exige, todos eles, mas esse ainda mais, que você faça um planejamento semanal muito cuidadoso, porque tu vai preparar a aula da semana que vem baseado no que aconteceu na aula passada. Literalmente, né? Não é só discurso de pedagogo, não. Você só consegue direcionar da aula investida os próximos passos depois que você faz a avaliação daquilo que já foi aprendido naquela aula. E para isso, o uso de ferramentas digitais é essencial para que você consiga agilizar o processo avaliativo, para que você tenha um feedback rápido dos alunos. Esse feedback pode ser através de provas digitais, de quiz, de alguma ferramenta digital que você esteja utilizando, ou mesmo em sala de aula, quando você está passeando entre os alunos, vendo as atividades que eles estão desenvolvendo, conversando com eles, vai conseguir perceber quais são as bem, ok? Próximo modelo é um híbrido colaborativo síncrono. Essa imagem e essa foto, ela é uma foto do jornal O Globo, tá certo? Sobre o retorno das aulas que aconteceu um mês atrás, mais ou menos, lá em Manaus. E aí a gente tem uma professora, né, que ela está com alguns alunos presencialmente assistindo aula, todos de máscara, devidamente, mas ela também está todo com equipamento aí para estar enviando essa aula, para estar compartilhando online essa aula ao vivo. Esse modelo, ele tem sido adotado por várias cidades que têm retomado as aulas gradualmente agora. O professor, ele está ao mesmo tempo presencialmente em sala, mas também transmitindo sua aula ao vivo para os alunos que estão em casa. Alguém tinha perguntado no chat também, antes de começar, qual seria o modelo mais adequado para a retomada das aulas? Eu não sei. Eu acho que quase ninguém sabe, gente, porque tudo que a gente está vivendo é tão novo que os próprios pesquisadores, as universidades que trabalham com isso, que estão vendo com isso, a gente está aprendendo no caminho. Porque a gente não sabe ainda como vai ser a reação, acho que especialmente a preocupação ainda maior com os alunos de ensino fundamental, de educação infantil, com as crianças, porque é um outro planejamento, é um outro olhar, é uma outra metodologia, e a gente precisa ainda entender, talvez na história da tentativa, no erro e no acerto, qual vai ser o melhor modelo. Mas, por enquanto, a maioria das secretarias de educação das cidades tem optado pelo modelo híbrido colaborativo síncrono, em que você tem alunos virtuais e presenciais assistindo aula ao mesmo tempo. Existe também o modelo de rotações por estações, ou rotação de estudos, em que, durante a aula presencial, você divide o espaço da sala de aula, o espaço físico da sala de aula, por estações de estudo. Cada estação ou ilha de estudo, ela pode ser um tema diferente ou um tipo de atividade diferente sobre o mesmo tema. Por exemplo, digamos que você vai trabalhar o tema Revolução Farroupilha, um professor de história. E aí você vai dividir a tua sala de aula, no espaço da tua sala de aula, uma equipe, um grupo aqui na ilha vai falar sobre as condições políticas da época, um outro grupo aqui vai fazer uma pesquisa nos computadores ou no próprio celular do aluno, se for possível, sobre os principais personagens históricos que participaram. Um outro grupo vai ficar respondendo uma atividade, por exemplo, um teste que você preparou com questões de vestibulares. Um outro grupo vai ficar com você, professor, fazendo um resumão do que foi a Revolução Farroupilha. E aí você vai dividir a sua aula em tempos, digamos 15 minutos ou 20 minutos em cada estação. Acabou aquele tempo, você dá o sinal e os alunos vão rotacionar pelas estações, de maneira que ao final da tua aula, todos os alunos tenham passado por todas as estações.
É claro que esse modelo ele dá mais trabalho, ele exige muito planejamento, principalmente para a gestão do tempo de aula, então você tem que estar muito organizado no tempo que você vai gastar em cada estação. Não adianta você colocar 10 estações se você só tem 50 minutos de aula. É melhor que você faça só 2 estações e que você consiga que todos os alunos cumpram todas as atividades, ok? E o ideal é que, dentre as estações que você está trabalhando, pelo menos uma delas tenha alguma ferramenta digital, ou uso de notebook, ou computadores, ou o próprio celular do aluno, que a gente sabe que a maioria dos alunos tem smartphones, e embora aqui no Ceará especificamente a gente tenha uma lei estadual que proíba o uso de celular em sala de aula, a gente normalmente existe uma flexibilidade para que o professor, fazendo uso pedagógico dessa ferramenta, autorize que o aluno faça uso do celular. Então, mas isso não é obrigatório, tá? A minha experiência com rotação de estações foi em situações em que a escola que eu estava trabalhando não disponibilizava de Wi-Fi na sala de aula, então eu não tinha como fazer uma estação com nenhuma ferramenta, nenhum recurso tecnológico, nem computador, nem celular, nem nada. Então, eu fazia todas as estações offline e deixava o trabalho online para que os alunos fizessem em casa ou no laboratório de informática num outro momento, certo? Como eu falei, você tem que adaptar para a sua realidade. E o último modelo que a gente vai ver aqui é o laboratório rotacional. O laboratório rotacional, ele acontece, você precisa da ajuda de um outro professor, normalmente o professor coordenador do laboratório de informática. E aí, como é que acontece? Na sala de aula, você fica com uma parte dos alunos, ou transmitindo conteúdo, ou fazendo alguma atividade, desenvolvendo algum trabalho, algum projeto, e a outra metade dos alunos vai para o laboratório de informática, ou para o laboratório de ciências, isso também pode ser feito, ou para qualquer outro laboratório, para a biblioteca, enfim, conforme a tua realidade. E lá eles vão fazer um trabalho digital, uma pesquisa nos computadores, uma atividade online, vão usar algum simulador, algum objeto educacional, ok? Terminado aquele tempo, as duas turmas trocam, que estava em sala de aula vai para o laboratório e vice-versa. Esse modelo ele também é bastante utilizado nas escolas, ok? Que desafios nós encontramos no ensino híbrido? Vamos lá. Primeiro, você precisa de ter um tempo maior dedicado ao planejamento, tá certo? Quando eu comecei a trabalhar com ensino híbrido, eu escutei muita crítica, porque tudo que é novo assusta, né? Quando a gente não conhece uma coisa, a gente assusta, e eu escutei muito coisa do tipo, ela está enrolando aula, o aluno não vai aprender assim, mas o aluno não tem dinheiro para ter computador em casa, a escola não tem internet, o aluno tem preguiça, ele não vai mais ler, ele não vai mais querer pegar no livro. Eu escutei tudo isso. E, na verdade, o que acontece na prática é que quem trabalha com ensino híbrido, gente, não é desestimulando, mas é falando a verdade, a gente acaba tendo um trabalho muito maior de planejamento, seja para gravar videoaula, seja para preparar atividades digitais, seja para você planejar em si o teu tempo de aula, o que vai acontecer em cada hora, em como você vai avaliar a tua aula, porque você precisa ter uma avaliação constante, não é que você vai aplicar uma prova a cada aula, mas você tem que ter algum mecanismo de feedback dos alunos. E é muito importante que você consiga registrar isso, seja via digital, ou seja no caderninho de anotações. Aluno fulano de tal hoje me perguntou isso aqui assim, assim. Professor, isso dá muito trabalho. Dá. Mas esse trabalho vai te trazer uma eficiência que você não tem noção do quanto que as tuas aulas vão se tornar mais eficientes, do quanto que você vai perceber a aprendizagem dos teus alunos. Além disso, um outro desafio é a falta de recursos e conectividade nas escolas. A gente sabe que a gente tem um Brasil muito plural e que a realidade das várias escolas varia bastante, e a gente sabe também que muitas escolas não têm internet, ou não têm laboratório de informática, ou está sucateado. E isso é um desafio, né? Como eu vou fazer ensino híbrido se eu não tenho um laboratório de informática, ou se só tenho 5 computadores, ou se eu não tenho, se a internet da escola não está funcionando? Para essas situações, a gente precisa de uma criatividade superior. Quando eu comecei
Quando eu me inscrevi no mestrado, eu estava trabalhando numa escola que tinha laboratório de informática, de biologia, de química, de física e matemática funcionando fora a biblioteca, com toda uma infraestrutura de internet, com projetos funcionando, feira de ciências e tudo mais. Aí eu me inscrevi no mestrado, gente, fui selecionada e logo em seguida, assim que eu passei na seleção, que as aulas começaram, eu fui trabalhar em outra escola que não tinha nada disso. E eu entrei em pânico, e eu cheguei para um orientador, que é o professor Rafael Feitosa, que vai conversar com você daqui a pouco. Eu disse assim, professor Rafael, eu vou desistir desse projeto, nós vamos mudar o projeto, porque não tem como eu aplicar aula investida nessa escola, eu não tenho estrutura para isso, não vai dar certo. E aí ele olhou para mim e disse assim, vai dar certo, você vai fazer com o que você tem. E foi um desafio imenso. Na hora eu fiquei muito brava com ele, nem disse isso para ele no dia, ele está ouvindo aqui agora ao vivo, na frente do Brasil inteiro. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu consegui criar estratégias de burlar essas dificuldades. Então, como é que, no meu caso, né, eu, Joquebede, fazia naquela situação? Nós não tínhamos computadores para todos os alunos, nem para metade da turma. Né? A escola estava passando por um período de reformulação e só tinha, se eu não me engano, 8 computadores no laboratório de informática. Nós conseguimos alguns tablets emprestados de uma instituição particular de ensino superior, mas quando a gente ligava todos os tablets no Wi-Fi, a rede caía. Então, o que eu decidi? Eu não vou fazer nenhuma atividade virtual na escola. As atividades virtuais vão ser em casa. Fizemos um levantamento com todos os alunos, e aí o que a gente viu foi que eu tinha turmas de 40 alunos, mais ou menos, e em torno de apenas 5 a 6 alunos por sala não tinham acesso nenhum, de jeito nenhum, à internet fora da escola. Então, esses alunos desenvolviam as atividades no laboratório de informática, a gente já combinava com o professor do laboratório de informática um horário na semana para que eles viessem fazer essa atividade na escola, e os outros usavam o próprio celular em casa. E no começo foi muito difícil, eu demorei cerca de 1 mês, mais ou menos, até que os alunos pegassem a ideia e se acostumassem com isso, mas funcionou muito bem, graças a Deus. Trabalhei 2 anos seguidos com a mesma turma, minha dissertação do mestrado foi em cima disso, nós ficamos super felizes com os resultados, mas é um desafio sim, mas não é motivo para você desistir. Tá? Então, você, professor, que está me escutando, mas a minha escola está com dificuldade, a minha escola não tem computador para todo mundo, a minha escola... Você tem condições de fazer ensino híbrido, mas a gente vai ter que ser mais criativos e adaptar esses modelos, tá? Como eu falei, estuda a tua realidade, entenda qual é a real necessidade do teu aluno, para que a partir dessa necessidade você monte um planejamento com um modelo de ensino híbrido que atenda essas necessidades. Não necessariamente o que funcionou para mim durante minha pesquisa vai funcionar na tua escola. Então, a gente compartilha essas experiências justamente para que você consiga ir adaptando para a tua realidade. Um outro desafio é a falta de internet, a falta de acesso à internet fora da escola. Foi exatamente isso que eu falei. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, talvez seja o maior dos desafios para os professores das escolas públicas, dando aula remota. Eu tenho alguns alunos, não vários, mas nós temos sim casos de alunos na escola em que eu trabalho atualmente que não têm acesso nenhum, ou que tem um celular na casa que pertence ao pai do aluno e que ele passa o dia todo fora trabalhando e só consegue em casa à noite quando o pai chega do trabalho, às vezes não tem Wi-Fi, é um 3G, usa o Wi-Fi da vizinha, e isso dificulta para que o aluno acompanhe as aulas ao vivo, a gente tem que deixar a aula gravada, às vezes o 3G não é o suficiente para carregar o vídeo, a gente tem que mandar por escrito, um PDF, ou então dizer que ele leia no livro e tudo, e não é a mesma coisa. Então, essa falta de acesso à internet fora da escola, ela é um desafio, sim, mas a gente também desenvolve estratégias para isso. Por exemplo, o meu aluno não tem 3G para baixar um PDF de um livro, mas o 3G dele é suficiente para abrir, por exemplo, um formulário do Google Forms. Então, em vez de eu mandar o livro para ele, ou um PDF de 10 páginas com um texto, e depois um questionário, eu vou pedir que ele leia o livro dele, que ele já recebeu no começo do ano, o livro didático, no capítulo tal, e que ele responda aquele formulário que está disponível para ele na plataforma, ou que você pode mandar pelo WhatsApp dos alunos, se for a sua opção de plataforma para uso, e ele vai conseguir carregar com o 3G dele.
né? A questão é que você realmente, como eu falei, você tem que estudar a tua realidade para ir adaptando. Você precisa também desenvolver a autogestão do aluno. Os nossos alunos são muito mal acostumados. Então, de maneira geral, o aluno brasileiro ele está acostumado a chegar na escola, sentar na carteira, ouvir 50 minutos de pré-leção, o professor falando, depois ele ir para casa e, às vezes, ele faz a tarefa de casa. Ou, às vezes, ele escreve o artigo, no caso já dos alunos de nível superior. E aí, quando você começa a estimular esse aluno a colocar a mão na massa, ele demora para entender. Como eu disse para vocês, eu levei pelo menos 4 semanas educando os meus alunos a pegar o ritmo, porque eles ficavam esperando, como eu trabalho com aula invertida, então eu mandava videoaula para eles, eu chegava lá, gente, quem assistiu a videoaula? 3 alunos. E eles ficavam esperando que eu chegasse na aula e fosse de novo explicar o conteúdo em vez de começar a atividade. Então, levou um tempo até eles entenderem que eu estava na sala de aula para mediar a evolução do que eles já tinham aprendido em casa. Levou um tempo até eles perceberem que eles eram capazes de aprender sozinhos, que eu estava ali como uma mediadora, que eu era ali uma garçonete, né? Que eu ia chegar ali com uma bandeja, com várias ferramentas, para que eles fossem escolhendo qual ferramenta eles vão usar para aprender aquele conteúdo. Outro desafio é desenvolver essa cultura maker, né? Não só no aluno, mas no professor. Em 2010, os meus primeiros filhos nasceram, eu tenho gêmeos, e quando eu tirei a licença maternidade, eu indiquei para a escola um colega muito querido para me substituir durante a licença maternidade. E nessa época eu era tanto professora de sala de aula, como eu era coordenadora do laboratório de ciências. E eu fui formada lá na Universidade Estadual do Ceará, e as minhas aulas de laboratório de biologia, eu tive professores assim muito detalhistas, maravilhosos, e eu sempre tive um zelo muito grande pelo método, né? Então tinha que estar de jaleco, tinha que ajustar o foco do laboratório, do microscópio, tinha a estufa tinha que ser nesse grau, era muito detalhista com esse método a ser seguido. E nas minhas aulas de laboratório, até então, eu tinha muito cuidado com o material. Eu disse, menino, cuidado, vai quebrar esse microscópio, olha essa lâmpada, cuidado com essa vidraria, cuidado. E eu não percebia que eu estava criando uma tensão na aula que o meu aluno não conseguia aprender, porque ele ficava mais preocupado em não quebrar os equipamentos do laboratório do que em aprender de fato. E aí, fui para a licença maternidade, esse colega veio me substituir. Quando eu voltei da licença maternidade, abriram umas outras turmas na escola e a gente ficou trabalhando juntos durante um tempo. Ele no laboratório, eu em sala de aula. E uma vez eu estava lá assistindo, quando eu entrei no laboratório, estavam os microscópios todos desmontados em cima da bancada, e eu quase surtei. E eu fiquei olhando para aquilo apavorada, né? E eu disse, o que está acontecendo? Ele disse, não, os meninos estão aprendendo a montar e desmontar o microscópio. Eu disse, como assim? Eles vão quebrar isso? Ele disse, não vão. Mas eles vão aprender como o microscópio funciona e nunca mais vão esquecer. Gente, aquilo foi, assim, uma cartaz, sabe? Foi aquela conversa ali, me abriu para eu entender que eu preciso deixar o aluno errar, que eu preciso dar espaço para que ele aprenda. E isso é parte da cultura maker. O meu aluno de microscopia, ele precisa entender como se monta e desmonta o microscópio, como é que limpa o microscópio, como é que ajusta um foco. Se eu ficar dizendo, cuidado que essa lente é sensível, cuidado com esse equipamento, isso é caríssimo, esse aluno nunca vai encostar e ele nunca vai aprender. Então, essa ruptura de paradigma, ela começa primeiro dentro da gente. E para mim foi muito difícil, por vir de uma escola muito tradicional de ensino. E isso significa ressignificar o papel do professor ou professora prioritariamente. A gente precisa, a gente tem que ter a noção de que eu preciso me avaliar como professor ou professora. E para mim foi um processo doloroso, foi um processo difícil ressignificar esse papel. Para que eu entendesse qual é a minha função nesse novo modelo, né? Onde é que eu estou? Se a aula vai ser virtual, se vai ser tudo online, se vai ter videoaula, se o aluno vai aprender através de um aplicativo, o que eu vou fazer? O que sobra para mim, professor? Então, eu adorei essa figura, mostrando aqui o Google Maps, né? E eu queria fazer uma comparação. Imagina que você vai para um local, tá certo? E
Quando você entra no táxi, você chega, você não conhece a cidade, você desceu ao aeroporto, entrou no táxi e disse assim, meu senhor, eu queria que você me levasse para o endereço tal. E aí você senta e fica lá mexendo no seu celular e tal, e o taxista vai te levar até onde você quer, e provavelmente você não vai aprender aquele caminho. Ok? Você está sendo guiado por outra pessoa. Mas, se você chegar no aeroporto, descer, abrir no teu celular o Google Maps, você digitar o endereço, ele te mostrar qual o caminho que você tem que fazer, e se você for alugar um carro e for dirigindo, ou for de ônibus, vai dar muito mais trabalho. Você corre o risco de se perder, mas você vai aprender o caminho, você vai conhecer a cidade. E talvez você não esqueça mais esse caminho. Pois bem, o professor dentro do ensino híbrido, ele não é taxista, ele é o Google Maps. Então, entenda que eu tive que entender, né, nesse meu processo de 2010 para cá, olha só, né, o processo, principalmente de 2016 para cá, eu tive que entender que eu não estava lá para que o meu aluno sentasse no banco de trás e eu fosse dirigindo o carro do conhecimento para ele. Eu aprendi a duras penas que eu era um mapa para que ele descobrisse e desbravasse o próprio caminho, para que ele fosse até lá e chegasse no destino final dele. Eu passei a orientar o caminho, não mais a levá-lo e ele passivamente sentado só esperando a corrida acabar. Para que isso seja possível, é necessário que a gente faça uma autoanálise. Eu comecei a olhar para dentro de mim mesma. E aí eu vou fazer uma citação aqui da Bíblia, que eu adoro. Ele diz assim, examine-se, pois, o homem ou a mulher a si mesmo. Não é o contexto lá na história da Bíblia, não é o contexto que a gente está falando aqui, mas eu quero puxar esse gancho. Professores e professoras amigas, eu acho que é necessário que a gente se examine. Por favor, entendam, eu não estou de maneira nenhuma aqui fazendo crítica à maneira como ninguém tem conduzido essa sala de aula. Como eu disse, as realidades são diversas, cada professor sabe da sua realidade, dos seus desafios e do que é melhor para a sua aplicação. Mas eu precisei me examinar a mim mesma para entender que, por mais que eu estivesse me esforçando, a minha aula não estava sendo eficiente. Eu montava super aulas com PowerPoints e montava esquemas na lousa e passava 2 horas aulas, falando. E eu achava que eu tinha arrasado naquela aula. Dizendo, pô, professor, a aula foi show e tal. E quando vinham as avaliações, quando eu pegava o feedback desse aluno, quando a gente ia corrigir uma atividade junto, o aluno tinha aprendido muito pouco. Ele não tinha absorvido quase nada. O feedback dele era muito vazio. E eu não estava satisfeita com isso. E aí eu comecei a perguntar, será que a culpa é só do aluno? Será que é porque o aluno não quer nada? Será possível que desses 100 e tantos alunos dessa série aqui, realmente é porque eles não querem nada, é porque eles não se esforçam, é só pela preguiça deles? Ou será que tem um jeito melhor de fazer isso? E para mim, gente, para a minha realidade, para a minha experiência, o ensino híbrido se tornou mais eficaz. Uma outra coisa é que a gente precisa aprender que dar o conteúdo é diferente de mostrar o caminho. Eu adoro essa expressão, dar o conteúdo. Porque você dá de mão beijada, de graça, né? Toma, é teu. Quando você faz isso, aquilo que a gente ganha de graça, a gente não valoriza. Então, quando você dá o conteúdo, o aluno absorve muito pouco. Porque ele não teve esforço nisso, gente. Ele não teve participação nesse conhecimento. Então, eu preciso mostrar o caminho para que ele encontre o conteúdo sozinho. E isso é muito importante que o professor perceba o valor dessa ação. Porque um professor experiente, um professor seguro, que domina seu conteúdo, ele vai ter condições de mostrar para esse aluno qual é o site melhor para ele pesquisar, será que se ele fizer esse experimento ou aquele, onde é que ele tem atividades que vão exigir melhor dele, que tipo de trabalho, de atividade eu vou exigir desse aluno para que ele desenvolva aquela competência que eu quero avaliar. Crie oportunidades. Em vez de você ficar falando aquele tempo todo, crie oportunidades. Professora, a senhora não falou ainda de nenhum aplicativo, a senhora ainda não falou de nenhum computador, de nenhuma ferramenta, e não vou falar. Porque, como eu disse, gente, o ensino híbrido ele vai para além das telas. Ele não é apenas você definir qual recurso tecnológico você vai usar, mas ele é principalmente você definir as oportunidades que você vai dar para esse aluno de aprender. E as ferramentas digitais, elas vão ser o meio e não o fim.
Então, por favor, gente, deixe o aluno e a aluna aprenderem. Não seja um bloqueio na aprendizagem. Eu percebi que muitas vezes eu estava sendo bloqueio na aprendizagem dos meus alunos. Quando eu abri mão do controle sobre o conteúdo, e isso é muito difícil, a gente abrir mão do conteúdo, abrir mão de que eu tenho que dar até a página tal do livro, porque senão, quando a gente abre mão desse controle, a aula flui melhor, o aluno aprende mais, você cria uma afetividade melhor, que melhora o clima em sala de aula, e isso não é bobagem. A gente sabe que existem inúmeras pesquisas que mostram que a afetividade, que o clima da sala de aula, a empatia entre professor e aluno, aumenta o rendimento da aprendizagem potencialmente. Ensine menos e oriente mais. Fale menos, escute mais em sala de aula. Uma das experiências mais incríveis que eu já vivi é passear entre os meus alunos. A gente chega na aula, a gente distribui as atividades do dia, eu fico passeando entre as carteiras e escutando, aliás, muita saudade de fazer isso, né? Deus queira que haja um retorno tranquilo na hora certa para as aulas, para a gente poder fazer isso. E aí, aquele aluno que nunca teve coragem de levantar a mão e fazer uma pergunta, que senta lá no fundão, que tem vergonha, na hora que você passa pela carteira dele, ele vai dizer, professora, isso aqui eu não entendi. Ah, professora, porque eu vi assim na televisão esse final de semana, naquela série da Netflix, eu percebi que tem a ver com aquele conteúdo que a gente viu na videoaula da semana passada, e aí você escuta a voz daquele aluno pela primeira vez. Ou você passando pela aula, você percebe que o aluno está fazendo errado e você chega lá e diz, olha, não faz desse jeito aqui não, se você fizer por esse caminho. Coisa que se eu tivesse lá na lousa, só falando, só corrigindo o exercício no quadro, eu nunca ia saber que aquele aluno fulano de tal, que senta lá no canto direito da sala, não estava entendendo, estava indo por um caminho errado. E isso se reflete no resultado das avaliações. Quando a gente vai pegar as notas das avaliações e você tem um planejamento visando essa abordagem, você tem um diferencial, sim. Durante o projeto da minha pesquisa no mestrado, a gente diminuiu em 3 bimestres, do primeiro para o terceiro bimestre, a gente diminuiu em 70% o índice de reprovação de biologia, usando os mesmos critérios, usando o mesmo estilo de prova bimestral. Foi 3 bimestres, né, gente? Então, foram meses e meses de trabalho, mas a gente teve um resultado muito satisfatório. E qual é o papel do aluno e da aluna nesse contexto, minha gente? Primeiro, que o papel do aluno e da aluna é buscar informação. Deixa o aluno pesquisar. Eu passei uma atividade essa semana e eu deixei o link da atividade aberta para que ele enviasse mais de uma resposta, caso ele percebesse que tinha errado uma questão. E ontem à noite um aluno entrou em contato comigo e disse, professora, a senhora esqueceu de deixar bloqueado para a gente não enviar a resposta de novo, porque assim o pessoal vai pesquisar, vai ver que errou a resposta e vai enviar de novo para tirar 10. Eu disse, mas essa é a ideia. Mas é isso que eu quero. Eu quero que vocês percebam o erro de vocês, eu quero que vocês tenham a oportunidade de tentar mais uma vez. Então, buscar informação é essencial para o processo. Esse aluno tem que ser capaz de construir conhecimento. Daí você usar a pedagogia de projetos, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem colaborativa, para que vocês tenham a oportunidade de ver o teu aluno trazendo conteúdo para você, trazendo a realidade dele para a sala de aula, conseguindo associar o conteúdo com aquilo que ele está vivenciando fora da escola. Isso passa também pelas tecnologias, ok? O aluno tem o papel de ensinar aos seus pares. Né? A instrução entre pares, ela é poderosíssima dentro do ensino híbrido. Aqui nós temos fotos de alunos meus da turma de 2019, né? Eles se formaram ano passado no ensino médio, e essa situação aqui foi muito interessante. A aluna era um momento de revisão de prova, eu tinha passado uma atividade para revisão, e eles estavam fazendo, e o colega estava com muita dificuldade, e espontaneamente ela começou a montar um mapa de conceitos na cadeira do colega, para ensinar o colega o que ele estava fazendo. Ela não era monitora, eu não tinha pedido que ela fizesse isso, foi espontâneo. Para que isso aconteça, gente, são meses e meses de trabalho, é um processo de educação do aluno também, para que ele entenda esse papel, que ele também é responsável pela aprendizagem do colega. E o aluno tem que demonstrar o que aprendeu. Quando você for fazer uma avaliação, vou fazer uma avaliação, eu tenho que pensar de que maneira esse aluno vai me mostrar, me provar que ele aprendeu.
Através de uma prova, também. Mas entendendo que a gente tem inteligências múltiplas, eu tenho que ter mecanismos múltiplos de avaliação. E eu sei que nesse contexto de quarentena de aula remota, está muito complicado fazer isso, quase impossível. Mas pensando que um dia a gente vai voltar para a sala de aula, uma hora a gente vai voltar, tente olhar para a tua avaliação com olhares múltiplos. Tente fazer mais de um tipo de avaliação. Não faça só uma prova. Faça seminário, se for o caso. Faça rodas de conversa, aplique mapas de conceito, peça para os alunos produzirem cartazes, PowerPoints, feiras de ciência, enfim, tente trabalhar as várias competências que esses alunos podem desenvolver para que você tenha uma avaliação mais ampla do aluno e não definir ele apenas pela nota da avaliação. Professora, eu estou terminando, gente, mas isso funciona mesmo? Será que isso não é só blá, blá, blá? Né? É muito, eu escuto muita expressão, mas você que está na universidade, sentado atrás de um birô, no laboratório, é muito fácil falar. Vem aqui para o chão da sala de aula. Bom, eu estou no chão da sala de aula, como eu falei no começo, eu sou professora de ensino médio da rede pública estadual de Ceará, e eu vou mostrar aqui alguns casos reais, né, casos reais mesmo, de colegas professores da rede pública, todos os casos que eu vou mostrar são da rede pública, que têm trabalhado com ensino híbrido. Todos os casos e fotos aqui são autorizadas, todas as imagens são autorizadas, tá, gente? E que tem dado certo. Então, primeiro eu vou falar do projeto Reminiscências Itinerantes de um Jangadeiro, que foi desenvolvido pela professora Rafaele Moura, aqui em Fortaleza. Esse projeto foi desenvolvido com alunos do curso de produção de áudio e vídeo da Escola Jaime Alencar. E o que era o projeto? Os alunos, eles tinham que desenvolver uma exposição fotográfica contando histórias de jangadeiros da Praia do Mucuripe aqui em Fortaleza. Então, durante um período, eles visitaram a comunidade, eles tinham que tirar fotos, conversar e desenvolver uma amostra, né, fotográfica contando as histórias desses homens e mulheres daquela comunidade. E foi muito interessante, né, todo um trabalho integrado de história, de sociologia, de linguagens e códigos. Esse trabalho rendeu um trabalho científico que foi o segundo lugar na categoria Ciências Humanas do Ceará Científico de 2017, se eu não me engano. Depois, Rafael, se estiver escutando, me corrija aí no chat, amiga, por favor. E eles também ganharam um prêmio pelo melhor diário de bordo. Então, eles desenvolveram um site, tá certo? Que eu deixei o link aí nos slides, depois o pessoal passa para vocês. Os alunos criaram um site contando com o acervo digital das fotos, falando da metodologia, com o contato, explicando a história lá dos jangadeiros do Mucuripe. Foi muito legal, muito interessante. Um outro projeto também da professora Rafaele foi o Rota Histórica Mapeando Terras Alencarinas. O que é isso? Ela é historiadora, professora, e também é formada em redes. E aí, ela pegou um grupo de alunos e desenvolveu uma rota de passeio turístico em Fortaleza, usando como base os pontos associados às obras de José de Alencar. Então, você tem aí o grupo de alunos que estava pesquisando, houve um trabalho integrado com história, a professora de literatura, biblioteca e informática. As alunas visitaram esses pontos, você tem aí o Teatro José de Alencar, a estátua de Iracema na Messejana, que foi o bairro onde José de Alencar viveu, e foi muito bacana também. Então, todo o trabalho é feito a partir de aplicativos, de mapeamento e também do uso compartilhado de ferramentas Google for Education. Um outro exemplo de laboratório rotacional no ensino de matemática é o trabalho do professor Renato Tavares, que usava integralmente a plataforma Khan Academy, que já é bem conhecida dos professores de matemática, mas que também está disponível em outras disciplinas, ela é gratuita, ok? A gente não vai falar dela aqui, porque não é o momento aqui. E como é que ele fazia? Ele dividia a turma de matemática em duas equipes, uma equipe ficava no laboratório de informática, trabalhando na plataforma Khan Academy, e a outra parte da turma ficava no laboratório de matemática. Disse, mas a escola não tem laboratório de matemática. Perfeitamente possível você fazer esse trabalho em sala de aula, em que ele desenvolvia jogos matemáticos com esses alunos para testar os conhecimentos dos alunos, e depois de um tempo as turmas trocavam. Quem estava na matemática ia para o laboratório de informática e vice-versa. E aí ele tem um professor, né, com a equipe trabalhando jogos matemáticos. Outro exemplo é o projeto Academia Filosófica, do professor Marcos Barroso, desenvolvido também aqui em Fortaleza,
O projeto Academia Filosófica, ele desenvolveu um perfil no Instagram, em que ele tem alunos que representam os grandes filósofos, cada aluno representa um filósofo diferente, e toda semana eles abordam um tema diferente, e cada aluno tenta defender aquele assunto a partir do ponto de vista do seu filósofo representante. Então, eles criaram um perfil no Instagram, que está super ativo agora durante o período de pandemia. Os alunos fazem lives com debates, com convidados, eles postam textos, e tem sido uma experiência muito bacana. A gente tem aí os imortais da Academia Filosófica, um abraço para essa galera aí, saudades de vocês. O projeto é desenvolvido na Escola Joaquim Moreira de Souza, aqui em Fortaleza. E aqui vou falar agora um pouco puxar o peixe para o meu prato, né? O meu trabalho com aula invertida no ensino de biologia. A gente tem aqui algumas atividades que vinham sendo desenvolvidas em sala de aula. A gente tem aqui um esquema de prova colaborativa, né? Eu imprimia alguns exemplares da prova em PDF, a gente formava grupos, e os alunos respondiam a prova em grupo, e depois de algum tempo, eles tinham que trocar os gabaritos, corrigir a prova do grupo, dos outros grupos, e debater esses resultados, né? Quando tinha um conflito, eu marquei B, o grupo marcou A, por que eles marcaram? Isso rendia debates maravilhosos. Onde é que está o ensino híbrido aí? É que uma semana antes eu tinha mandado para eles uma videoaula sobre o assunto da prova, e aí eles tinham que assistir a videoaula para fazer a prova e basear sua argumentação em cima disso. Uma outra atividade presencial, notem que a gente não está usando nenhuma ferramenta tecnológica aqui, como eu falei na época, a escola não dispunha de Wi-Fi na sala de aula. Os alunos estão trabalhando, construindo projetos aqui da Feira de Ciências, e aqui a gente tinha participação de estagiários que estavam fazendo estágios supervisionados de ensino de biologia, são estagiários da Universidade Estadual, a gente tem uma parceria com o curso de biologia, sempre mandam estagiários para a gente, e aí os meninos ficavam orientando os projetos de feira científica da escola. Esses projetos, eles passavam pelo crivo meu, né, como professora orientadora, e eles eram expostos depois nas redes sociais da escola. Só voltar aqui, eu esqueci de mostrar, a gente utilizava o Google Classroom, que está quase todo mundo usando agora, né, eu já usava desde 2016, onde a gente postava as videoaulas e o material teórico para os alunos estudarem, e eles reutilizavam as atividades práticas em sala. E aqui uma oficina de aula invertida, que eu e a professora Milene Antunes ministramos para os alunos do primeiro semestre do curso de Ciências Biológicas da UFC, durante uma das nossas disciplinas do mestrado, disciplina da professora Isabel Galão, e ela foi feita já no formato de aula invertida, a gente disponibilizou o material para os alunos estudarem antes, e aí eles tinham uma série de atividades para fazer durante a oficina, de forma que ela foi 80% prática presencialmente. E eu queria encerrar minha fala, gente, com uma citação do nosso querido Paulo Freire, dizendo que ensinar não é transferir conhecimento, aquela coisa de não dar o conteúdo, mas criar oportunidades para a sua produção ou a sua construção. E é isso, muito obrigada.